Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui do nosso canal Dicas de Concurseira, o canal que te prepara para fazer a melhor prova de concurso da sua vida. Bom, no vídeo de hoje vamos resolver questões de português 2024 da banca IBFC. É isso mesmo, a banca que irá organizar o concurso dos Correios em todo o Brasil. Beleza? Preparados? Vamos nessa? Bom, vamos lá, vamos resolver algumas questõezinhas aqui do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, a banca IBFC, que vai organizar aí o concurso dos Correios 2024, tá? Para você que é novo aqui no canal, eu sempre gosto de deixar o aviso, né? Dê um pause no vídeo, tente resolver a questão aí sozinho, sozinha, e depois solte o play para acompanhar a resolução da questão, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui eu selecionei um pedaço do texto, né, que foi aplicado na prova, tá? Texto 2, e aí vem assim, ó, assunto, apresentação de novas funcionalidades do SIDOF, módulo 1. E esses números aqui, ó, marcam os parágrafos do texto, tá? Primeiro parágrafo. A chefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República aprimorou o sistema de geração e tramitação de documentos oficiais, SIDOF, com a inserção de novas funcionalidades. Os novos recursos do sistema serão apresentados aos servidores em módulos organizados por esta chefia. Parágrafo 2º. Convido os servidores do nome do Ministério, né, para assistir à apresentação do primeiro módulo, a ser realizada em 10 de setembro de 2018, às 9 horas e 30 minutos, no auditório desta chefia. E o terceiro parágrafo. Para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão a indicação dos servidores que trabalham com o SIDOF até 28 de agosto de 2018 por meio do endereço eletrônico. E aí vem o endereço eletrônico. Bom, a questão é a seguinte. O último parágrafo, então a gente vai focar aqui, ó, no último parágrafo do texto, que é o terceiro, é introduzido por, por uma preposição que confere à oração em que se encontra o valor semântico de. E aí, nesse último parágrafo destacado aqui, né, que é o terceiro, ele tem ali uma introdução, né? Ele é introduzido por uma preposição, tá? E essa preposição vai trazer para a gente o valor semântico de quê? De finalidade, de causa, de consequência ou de meio. E aí a gente vai parar para pensar, né? Quando a gente fala de semântica, semântica é o sentido, é o significado das palavras, né? Qual é o sentido que essa preposição traz? E aí, eu gosto sempre de buscar substituições dentro do contexto para você entender melhor como funciona. E semântica é sentido, é significado, né? Então a gente tem que entender o contexto. Veja, para assegurar o credenciamento, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de assegurar o credenciamento. E aí a gente vai lembrar o quê? Que esse para aqui está indicando uma finalidade. É o que eu quero atingir, é o objetivo. Eu quero assegurar o credenciamento. Então, para assegurar esse credenciamento com a finalidade de assegurar esse credenciamento, solicito a esse órgão a indicação dos servidores que trabalham com o SIDOF. Então, veja que aqui há um sentido, uma significação de finalidade, gabarito letra A, tá? Toda vez que você se deparar com esse para, né, essa preposição seguida de um verbo no infinitivo, né, terminado em R, você para, pensa, né, dentro do contexto. Se tiver esse sentido de finalidade, né, indicando o objetivo, o finalidade, né, então você vai lembrar que essa preposiçãozinha vai trazer esse valor semântico de finalidade. Tudo bem? Gabarito, então, letra A. Bom, vamos lá, nossa próxima questão número 2 aqui do nosso vídeo, tá? E aí, trabalhando o texto 1 da prova. Aqui eu não vou me apegar a ler o trecho, né, para a gente não perder muito tempo. Vou direto ao enunciado da questão. E é claro, você vai dar um pause aí, vai tentar fazer sozinho e depois vai soltar o play para acompanhar a resolução e ver se você acertou a questão. Questão 2. Considere a ocorrência de crase, então questão aí de crase, tá? Considere a ocorrência de crase em à noite, na expressão à noite, no segundo parágrafo. Então, aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e aqui está a expressão, tá? Considere a ocorrência de crase, né, nessa expressão, e o papel morfossintático dessa construção. Assinale a alternativa em que a crase
é acertada e se justifica por esse mesmo papel. Então, eu tenho que ver aqui, dentre as opções que eu tenho, né, aqui nas opções de resposta, aquela que tem a crase usada de maneira correta, né? Ele fala aqui, ó, crase acertada, ou seja, o uso correto, adequado da crase, né, da ocorrência de crase, e se justifica, né, ali por esse mesmo papel, ou seja, pela mesma forma que foi construída aqui, né? Qual foi ali a regra que eu utilizei para empregar o acento grave, né, que indica ali a ocorrência de crase. Qual foi ali a regra que eu utilizei? Eu tenho que marcar a opção que tem a mesma regra, tá? A mesma funcionalidade. Bom, vamos lá. Na letra A, entregaram os documentos a qualquer pessoa do setor. Já veja aqui, ó, que nem ocorrência de crase deveria ter, né? Porque não se usa, né, o acento grave indicativo de crase, não ocorre crase, não ocorre a fusão, né, da preposição com o artigo, quando tem aqui um pronome indefinido. Se é pronome indefinido, qualquer é um pronome indefinido. Ou seja, se ele é indefinido, eu não estou marcando gênero, né? Então, aqui eu não tenho a presença do artigo, tá? Então, portanto, aqui já está incorreto. Não usaria de forma adequada aqui o acento grave indicativo de crase. B. O supervisor ficou frente a frente com o seu funcionário. Então, veja que aqui, ó, frente a frente, também está sendo usado aqui o acento grave e está ocorrendo a crase, mas coisa errada, né? Não deveria aqui estar ocorrendo a crase. Por quê? Aqui é uma expressão de palavras repetidas, né? É uma locução formada por palavras repetidas, frente a frente, cara a cara, passo a passo. Nessas expressões, a gente não usa o acento grave indicativo de crase, então aqui não deveria ocorrer crase, tá? Letra C. Fiquei a observar, também é inadequada aqui a ocorrência de crase, porque estamos diante de um verbo, né? Diante de verbo, não tem por que ocorrer crase, né? Não temos ali a presença do artigo, tá? E na letra D de dado, com a saída do fiscal, todos trabalharam à vontade. Veja, aqui eu tenho a ocorrência de crase de forma acertada. Por quê? Eu tenho uma locução adverbial, né? Trabalharam de que forma? À vontade. E o núcleo é feminino, vontade, palavra feminina. E é o mesmo que ocorre lá na expressão à noite. À noite. Veja, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência, veio ver-me no quarto fingindo bom humor. À noite. À noite, expressão adverbial, né? Também ali com o núcleo noite, né? Noite, palavra feminina. Então, ocorre sim a crase aqui, né? Então, é a mesma regra da letra D de dado, né? Que já é o nosso gabarito, é a mesma regra, o que justifica também a ocorrência de crase na expressão à noite. À noite, à vontade, à tarde, às pressas. Essas locuções adverbiais, né, de núcleo feminino tem sim ali a ocorrência da crase, beleza? Portanto, gabarito letra D. Bom, vamos lá, vamos à nossa próxima questão, né? Eu gostaria de saber se você é novo por aqui, né? Está conhecendo o nosso canal agora. Se for, já se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho das notificações para você receber sempre um aviso quando tiver um vídeo novo por aqui, tudo bem? Dê o like aí no vídeo, né? E compartilhe com os concurseiros que também vão fazer aí a prova da banca IBFC. Beleza? Bom, agora a provinha aí, ó, de polícia científica, perito oficial criminal. Tudo bem? Vamos lá. Questão 3. Corresponde ao campo semântico. Então, aqui eu estou falando da língua portuguesa, de uma parte da língua portuguesa, que é a área da semântica, o campo da semântica, tá? Então, eu vou ler aqui cada opção e aí você vai tentar lembrar aí qual das opções se refere ao campo semântico da língua portuguesa. Letra A. Estudo dos princípios que regem o uso comunicativo da língua, especialmente como contratados nas conversas. Princípios que podem ser estudados como universais. Letra B. O conjunto de palavras empregadas para designar, qualificar, caracterizar, significar uma noção, uma atividade, uma técnica, uma pessoa. Letra C. Ramo da gramática que estuda a estrutura ou as formas das palavras. Ó, estrutura e formas das palavras. A gente vai lembrar aqui das classes gramaticais, né? O radical da palavra. Vamos lembrar aqui de morfologia, tá? Então, essa já não é. Letra D de dado.
estudo das regras que regem a forma como as palavras se combinam para formar as sentenças de uma língua. Ou seja, aqui é como que as palavras são dispostas, né, dentro de um enunciado, de uma frase, de uma oração, né, as regras que regem as maneiras como essas palavras se combinam, como elas se relacionam, as funções das palavras dentro de um determinado contexto. Aqui a gente pode falar de sintaxe, né, como uma palavra faz referência a outra, combina-se com a outra, né? Ali as funções entre si. Então, aqui a gente pode lembrar de sintaxe, que também é uma parte da língua portuguesa, né? Aí, ó, vamos para a letra E, então. O conjunto de significações assumidas por uma palavra num certo enunciado. Veja, quando a gente fala de semântica, a gente já até deu um spoiler aqui, acho que foi na primeira questão, né? Quando a gente fala de semântica, a gente trabalha com significados, significações, sentidos, tá? Então veja que aqui na letra E temos sim ali o que corresponde, né, à definição, à descrição do que seja o campo semântico, a semântica, tá? O trabalho com significados, com significações, com sentidos, tá? Das palavras dentro de determinados contextos, né? A gente sabe que às vezes uma palavra em isolado tem um significado, uma palavra aplicada em outro contexto tem outro sentido, outro significado. Então, por isso que está assim, ó, assumidas, né, por uma palavra num certo enunciado, né? Porque a depender do contexto, a gente sabe que em língua portuguesa as palavras assumem outras significações, né? Então, aqui, conjuntos de significados, vamos lembrar o quê? De semântica, tá bom? Gabarito, então, letra E. Vamos lá, mais uma questãozinha aí, IBFC, focando nos concursos dos Correios aí 2024. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, o seu feedback, tá gostando das questões, das resoluções das questões? Tá fácil, tá difícil? Vai fazer esse concurso dos Correios 2024? Coloca aqui nos comentários, vou adorar ler com calma cada um, beleza? Bom, vamos lá então, vamos aí à questão 4. Analise a função sintática dos termos da oração. Ela fica temerosa. E assinale a alternativa correta em relação à classificação. Então, aqui uma análise sintática. É o que a gente acabou de comentar na questão anterior. A sintaxe trabalha as relações, né? As funções das palavras dentro do enunciado, dentro de uma oração, né? A gente pode analisar a palavra aqui de forma morfológica, né? Por exemplo, ela fica temerosa. Na morfologia, o que significa cada uma dessas palavras, né? Ela, de forma isolada, seria um pronome pessoal do caso reto, né? Fica seria o verbo e temerosa aqui seria um adjetivo, né? Então eu classifiquei de forma morfológica, isolada, separada, né? Agora aqui a questão que é a função sintática. O que é a função sintática? Aqui já vamos trabalhar a sintaxe, né? Essa parte da língua portuguesa vai trabalhar as relações, as funções entre as palavras, né? O que o verbo faz aqui dentro desse contexto? O que esse adjetivo, qual é a função desse adjetivo dentro dessa oração, né? Então, como que essas palavras estão dispostas e as suas combinações, as suas funções, né? As suas funções uma diante da outra. Tudo bem? Isso é sintaxe, por isso vamos fazer uma análise sintática. Bom, aqui eu sempre gosto de fazer aquele beabá, né? De como identificar o sujeito, o predicado, dentro ali da oração. Nós vamos identificar o verbo, né? O verbo ficar. Então, eu faço aquela perguntinha bem clichê, né, para o verbo. Quem fica temerosa? A resposta é ela. Então, ela vai ser o sujeito da minha oração. O sujeito da minha oração. E aí, tudo que sobra é o quê? É predicado. Tudo que sobra é predicado. E dentro do predicado, a gente tem o verbo, né? E tem ali os complementos, os adjuntos, e aí o que tiver. Só que aí, aqui, eu não quero só saber o que é sujeito e o que é predicado. Eu quero saber dentro de cada, qual é a função de cada uma especificamente. Então, eu já sei que ela é sujeito e pode ver que as opções, todas elas me dão ela como sujeito, beleza. Mas aqui a questão não quer só sujeito, que é o tipo de sujeito. Ela, sujeito com apenas um núcleo. Se eu só tenho um núcleo, eu tenho o quê? Sujeito simples. Então, já vou eliminar a letra A e já vou eliminar a letra D e letra E.
Fiquei com as opções B e C, porque eu tenho apenas um sujeito com um núcleo. Sujeito com um núcleo é sujeito simples. Então, sem muita complicação isso aqui, tá? Depois, sujeito simples, beleza. O verbo, ele é um verbo transitivo indireto, que exige ali a presença de preposição, ou ele é um verbo de ligação? Bom, para lembrar aqui, o verbo de ligação, né, que também é chamado ali de verbos copulativos ou verbos não nocionais, né, que não atribuem ação, não indicação, né, é um verbo que está ali apenas para ligar. Ele faz a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. O que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito, né? É uma qualidade, uma característica, um estado dado ali ao sujeito, tudo bem? Ela fica temerosa. Então, temerosa é uma característica do sujeito, ela, tá bom? Então, esse verbo, ele fica aqui para ligar. Ele faz a ligação entre o sujeito e a sua característica, né? Então, esse verbo é um verbo de ligação, tá? E temerosa é o predicativo do sujeito, ou seja, que traz ali uma qualificação, uma característica ao sujeito. Então, gabarito letra C. Só para a gente lembrar aqui, né? Os principais verbos de ligação que fazem essa atribuição, que fazem essa ligação do sujeito ao seu predicativo, é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, que é o da questão, continuar, andar. Mas cuidado, o verbo andar, ele pode assumir, né, essa função de verbo de ligação, mas o verbo andar também pode ser um verbo que indica a ação, né? E aí pode ser um verbo, por exemplo, intransitivo. Veja aqui, eu vou colocar um exemplo. Olha, ele, e aí eu tenho que tirar aqui, né? Ele anda triste. Olha aqui os dois exemplos. Por isso eu gosto sempre de falar para ter cuidado, não classificar sempre assim de forma exaustiva que aquele verbo é de ligação. Depende muito do contexto. Ele anda triste e vou colocar assim, só apenas ele anda. Ele anda. Veja que aqui no ele anda, o verbo aqui tem uma noção, né? Ele indica ali uma ação. Ele anda. É a ação de andar, de caminhar, de se locomover. Não é isso? Agora, ele anda triste. Veja que esse anda está indicando o estado do homem, dele, né? É o estado dele, como ele está. É uma característica. Aqui, ó, é uma característica do sujeito. Então, esse verbo andar aqui, ó, esse verbo aqui é um verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito, né? Está ligando ali o predicativo ao sujeito. Uma característica, ele anda triste, é a forma como ele está naquele momento, né? Uma característica transitória, enfim. Agora, o de baixo, o exemplo de baixo, ele anda, aqui é o verbo andar, né? É o verbo andar, então aqui sim seria um verbo de ação. Então, cuidado, né? Depende do contexto. Tudo bem? Alguns verbos vão depender aí do contexto para você identificar se é um verbo de ligação ou se é um verbo transitivo ou intransitivo. Tudo bem? Gabarito, então, da nossa questão número 4, letra C. Se você gostou desse vídeo, das resoluções de questões desta banca, coloque aqui nos comentários, peça mais vídeos, que quem sabe não aparece aí mais vídeos, né, comentando questões desta banca. Beleza? Até a próxima. Bons estudos!